Sabe aquela sensação de que você é uma pessoa só? Um eu coeso que acorda todo dia, lembra do passado, planeja o futuro e, enfim, sente que está no comando. De onde vem essa certeza toda? E se a nossa mente, na sua essência, fosse só um fluxo caótico de percepções? Uma coleção de ideias, de sensações, sem dono, sem sistema nenhum. Como é que esse caos todo vira a pessoa que acredita, julga, age no mundo? Essa é a pergunta assim, vertiginosa que a gente vai encarar hoje. E nosso ponto de partida é um livro denso, mas genial. Empirismo e Subjetividade, do filósofo Gilles Deleuze. Olá! Você está acompanhando Imagens do Pensamento, nosso podcast de múltiplas filosofias. É uma releitura radical da filosofia de David Hume. E a nossa missão aqui é tentar entender a resposta deles para uma questão que é fundamental. Como o espírito, essa coisa etérea, caótica, se transforma no que a gente chama de natureza humana. E é um ponto de partida fascinante, porque Deleuze mostra que Hume não estava interessado em responder o que é a mente. Ele não via a mente como uma entidade, uma entidade para ser dissecada. O projeto dele era, na verdade, uma psicologia das afecções do espírito. Peraí, vamos começar por aí. Afecções do espírito soa bem acadêmico. O que isso quer dizer na prática? A gente está falando de emoções, de como as coisas nos impactam? Exatamente. É sobre como as coisas nos impactam, nos afetam. Pensa menos no espírito como uma caixa e mais como, sei lá, uma tela em branco que é constantemente pintada por tudo que acontece. As afecções são essas pinceladas, sabe? As paixões, as crenças que se formam, as ideias que se associam. A verdadeira ciência do ser humano, para o Hume, não está em estudar a tela, mas em entender como essas pinceladas acontecem e como juntas elas criam um quadro. É aí que a filosofia vira uma ciência prática sobre como a gente vive. Ok, gostei da imagem da tela. Então, se o espírito é só essa tela em branco, ou como Deleuze diz, uma coleção sem álbum, tipo, um monte de fotos espalhadas sem ter onde guardar, a pergunta volta com tudo. Como isso vira um eu? Hume tinha aquela metáfora famosa da mente como um teatro, né? Mas um teatro sem palco, onde as percepções só entram e saem. Como essa peça sem palco, de repente, ganha um protagonista? A resposta que Deleuze encontra em Hume é que o protagonista, o sujeito, ele não está no roteiro original. Ele não existe desde o começo. Ele é um efeito. Ele é construído. A tela, o espírito em si, é passivo. É só o lugar onde as ideias aparecem. Mas essa tela é constantemente bombardeada por certos princípios que não são parte dela, que vêm de fora. Efeito. Efeito de quê, exatamente? Que princípios são esses? São os princípios de associação de ideias. Hume identifica 3 principais: semelhança, uma foto te lembra de outra parecida, contiguidade no tempo e no espaço. Ah, tipo, você pensa na xícara e lembra da mesa onde ela estava. Isso, e causalidade, que é você ver uma nuvem escura e já espera a chuva. Esses princípios funcionam como uma espécie de força magnética, sabe? Eles agem sobre o fluxo de ideias e obrigam a nossa mente a conectá-las, a criar padrões, a formar hábitos. O sujeito nasce desse hábito, e isso nos joga direto num paradoxo que é o coração de tudo. O sujeito que emerge daí é ao mesmo tempo passivo e ativo. Como assim? Ele é passivo porque não controla esses princípios, ele é levado por eles. Mas, a partir desse movimento, ele começa a agir. Ele afirma coisas que vão muito além do que ele sabe com certeza. Ele diz: o sol vai nascer amanhã, mesmo sem ter uma prova lógica disso. Ele cria crenças. Isso é complicado. Como algo pode ser passivo e ativo ao mesmo tempo? Pensa que você está num barco, numa correnteza forte. Você não controla o rio. Nesse sentido, você é passiva. Você está sendo levada. Mas dentro do barco, você não fica parada. Você vê uma curva à frente e se prepara. Você desvia de uma pedra. Você age, crê, antecipa.
Você se torna uma navegadora, mesmo sendo levada pela corrente. O sujeito é esse navegador, um efeito da correnteza, mas que age a partir dela. Deleuze chama isso de uma impressão de reflexão. O espírito afetado, e ao refletir sobre isso, ele se torna um sujeito. Essa analogia do barco ajuda muito. Isso me lembra que Deleuze faz questão de dizer que essa ideia não é o mesmo que atomismo, né? Muita gente pensa em Hume como alguém que via a mente como uma coleção de átomos de percepção, mas Deleuze diz que isso é um erro. Qual é a pegadinha aí? A pegadinha é crucial. O atomismo puro, a ideia de que a mente é só um monte de peças de Lego soltas, descreve, para Hume, um estado de delírio, de loucura. É um estado em que nada se conecta, onde a psicologia é impossível. É o caos puro. O associacionismo é a teoria da cola. Não basta ter os átomos, você precisa de uma força que os obrigue a se juntar. O associacionismo é o que explica como as peças são forçadas a se encaixar para construir o que a gente chama de natureza humana. Certo. Se a nossa própria mente, nosso eu, é montada por essas forças de associação, quase como um efeito colateral, o que isso significa para as coisas que a gente cria em sociedade? Tipo, a moral, a justiça. Imagino que aí a coisa fica ainda mais estranha. E tem aquela frase famosa e chocante do Hume, algo sobre preferir a destruição do mundo a arranhar o próprio dedo? Trava das paixões. A razão pode me dizer, se eu pular desse prédio eu vou morrer. É uma conexão de causa e efeito. Mas ela não me dá o impulso para não pular. O que me dá esse impulso é o amor à vida, o medo da morte, paixões. E a base da nossa vida moral, segundo Hume, não é a razão. E nem mesmo o puro egoísmo. É a parcialidade. Parcialidade? Você quer dizer que a gente tende a puxar a sardinha para o nosso lado? Sim, mas não só para o nosso lado individual. Nossa simpatia, nossa capacidade de se conectar com os outros é naturalmente limitada. Nós nos importamos muito mais com nossa família, nossos amigos. A nossa comunidade, claro. Isso. É o que Hume chama de generosidade limitada. O problema é que, se o meu clã só se importa com o meu clã e o seu clã só se importa com o seu, o resultado inevitável é o conflito, a guerra. Mas isso é um beco sem saída. Se a nossa natureza é ser parcial, e isso leva à guerra, como é que a sociedade sequer existe? Parece uma contradição total com a realidade. E seria se a gente dependesse só da natureza. A resposta de Hume, que Deleuze explora de forma brilhante, está numa única palavra: artifício. A moralidade, a justiça, as regras de propriedade, nada disso brota da natureza. São invenções. Como diz Hume, o homem é uma espécie inventiva. Artifício, invenção. Isso soa um pouco frio, até cínico, não? Quer dizer que a justiça é só uma mentira útil para a gente não se matar? Não tem nada de bom ou certo de verdade por trás disso? É uma ótima pergunta. E a resposta é mais sutil do que parece. Não se trata de uma mentira, mas de uma criação. Pensa na diferença entre uma lei e uma instituição. Uma lei, muitas vezes, é vista como algo negativo. Não faça isso, não ultrapasse aquele limite. Mas uma instituição, como a propriedade ou a própria linguagem, é uma invenção positiva. Ela não limita as nossas paixões. Ela cria um sistema de meios para satisfazê-las de uma forma que a natureza sozinha não permitiria. A justiça não diz pare de ser parcial. Ela cria um esquema, um sistema de regras onde a minha parcialidade e a sua podem coexistir. Ela estende nossa simpatia de forma artificial, oblíqua, sabe? Para além dos limites do nosso clã. Ok. A ideia de uma criação positiva faz mais sentido do que uma mentira cínica. Mas isso leva a outra pergunta. Se o sujeito é um efeito passivo, como no barco sendo levado pela correnteza, de onde vem essa capacidade de inventar coisas tão complexas como a justiça? Qual é o motor dessa criação toda? O motor é a faculdade mais poderosa e talvez a mais subestimada na filosofia, a imaginação.
Para Deleuze, o empirismo de Hume não é, no fundo, uma filosofia dos sentidos. É uma filosofia da imaginação. É ela que inventa. A regra geral, seja de moral ou de gosto, é definida por Hume como uma paixão da imaginação. Uma paixão da imaginação? O que isso significa? A imaginação se apaixona? De certa forma, sim. O que acontece é um processo de reflexão. Uma paixão primária, como o nosso interesse particular, se reflete na imaginação. É como se a imaginação olhasse para essa paixão no espelho. E nesse processo, a própria imaginação se entusiasma, se apaixona pelo jogo e estende essa paixão para além de seus limites originais. O interesse, ao ser refletido, se universaliza. Isso ainda soa bem abstrato. Tem algum exemplo concreto onde a gente consegue ver isso acontecendo? Sim, e é um exemplo que Hume usa e que é perfeito. Pensa na tragédia, no teatro. Por que nós sentimos prazer ao assistir a paixões horríveis no palco? Terror, tristeza, desespero. Nossa, é verdade. Se a gente visse aquilo na rua, sairíamos correndo. No teatro nós gostamos. Por quê? Nunca parei para pensar nisso. A gente paga para sentir angústia. É bizarro. É bizarro, mas tem uma explicação. A paixão terrível que está no palco, a tristeza do personagem, por exemplo, ela é refletida na nossa imaginação. A imaginação, por sua vez, não se foca na dor em si, mas se apaixona pela representação, pela arte, pela forma como a história é contada, pela beleza da performance. Ela transforma a dor original em um novo tipo de prazer, um prazer estético. A paixão, ao ser refletida, muda de qualidade. Uau! Ok, isso faz muito sentido. Mas o salto daí para a criação de leis de propriedade ainda me parece grande. Como a imaginação se apaixona por uma regra sobre quem é dono de um terreno? Isso não parece ser só uma questão de utilidade, tipo, isso é meu para eu poder plantar e não morrer de fome? A utilidade tem um papel, mas não explica tudo. Hume argumenta que as regras que nós achamos justas ou naturais muitas vezes seguem as frivolidades da imaginação, ou seja, as leis de associação. Ele dá um exemplo ótimo. Um caçador persegue uma lebre por horas até a exaustão do animal. Outra pessoa aparece no último minuto e pega a lebre. A maioria de nós diria que a lebre pertence ao primeiro caçador. Por quê? Porque ele teve o trabalho, o esforço. Exato. Porque a imaginação cria uma relação fortíssima de causa e efeito, de contiguidade, entre o esforço do caçador e a presa. É diferente de alguém que simplesmente pega uma maçã de uma árvore que estava ao alcance de todos. O direito, nesse sentido, segue as conexões que a imaginação faz mais facilmente. Ele é profundamente associacionista. Nossa, minha cabeça está girando com isso. Se a moral é uma invenção da imaginação, a razão é só um tipo de sentimento calmo. Até o nosso senso mais básico de realidade parece que fica abalado. Se o mundo da cultura é essa construção toda, o que sobra de sólido? Onde a gente pode se apoiar? É exatamente aí que a filosofia de Hume nos leva ao seu ponto mais radical e vertiginoso. Porque não é só a moral que é uma ficção. A nossa crença mais fundamental de todas, a crença de que os objetos continuam existindo mesmo quando a gente não está olhando para eles, também é, segundo essa análise, uma ficção da imaginação. Pera, como assim? Você quer dizer que a minha mesa de trabalho desaparece quando eu saio da sala? Isso é loucura. Não que ela desapareça, mas a nossa crença de que ela continua lá, idêntica. Essa crença não vem da razão e nem dos sentidos, afinal você não está vendo. Ela vem de um uso que Hume chama de ilegítimo, mas necessário, dos princípios de associação. Nossas percepções são, por natureza, interrompidas, descontínuas. A imaginação preenche essas lacunas para criar uma sensação de coerência e estabilidade no mundo. É uma ficção que nos permite viver. E isso gera o que o Hume chama de a demência do filósofo. É a contradição final. De um lado, a imaginação e o instinto nos forçam a crer que o mundo é estável e contínuo.
Do outro, a reflexão filosófica rigorosa nos mostra que nossas percepções são descontínuas e que não temos prova nenhuma daquele mundo. O espírito se vê completamente paralisado entre princípios que ele não pode destruir e que não pode conciliar. Caramba! É um beco sem saída teórico. Isso é desesperador. É o fundo do poço filosófico. Se nem a própria filosofia consegue resolver essa contradição que ela mesma criou, o que a gente faz? Desiste de tudo? Senta no canto e chora? É quase isso. Mas a resposta de Hume é muito mais humana e irônica. A saída não é mais filosofia, é a prática. A natureza, com sua força irresistível, nos arrasta de volta. A fome, o sono, a necessidade de conversar, a vida cotidiana nos obriga a ceder aos nossos sentidos e a nos distrair. Como diz a famosa passagem, a solução para essa solidão desesperada é ir encontrar os amigos e jogar uma partida de gamão. Quer dizer que a cura para uma crise existencial filosófica é se distrair com os amigos. É o conselho mais pé no chão e, honestamente, o mais útil que eu já ouvi de um filósofo. Exatamente. A submissão à correnteza da vida é a única resposta para o ceticismo radical que a própria navegação filosófica produziu. A natureza sempre vence. Fotos espalhadas e vimos como, por meio de forças de associação, uma espécie de álbum é montado e um eu emerge. E esse eu não é só um espectador passivo, ele se torna um inventor, que cria todo um mundo artificial de cultura, de justiça, de moral. Tudo movido pelo poder surpreendente da imaginação. Perfeito. E isso reforça o ponto central de Deleuze. O empirismo radical de Hume não é sobre dizer que tudo vem dos sentidos. É sobre mostrar como a subjetividade é constituída dentro do que nos é dado. É uma filosofia que revela o sujeito como um efeito, um produto. E a grande protagonista desse processo todo não são os sentidos, mas a imaginação, com sua capacidade de refletir, de estender e de criar as ficções que, no fim das contas, se tornam a nossa realidade mais sólida. O que nos deixa com um pensamento final para mastigar. Essa análise de Deleuze sobre Hume sugere que quase tudo que a gente considera sólido, nosso eu, nossa moral, até nossa crença no mundo estável, não são verdades que a gente descobre. São, na verdade, ficções engenhosas que a gente inventa para poder viver junto. Se é assim, se a cultura é em grande parte uma ilusão da fantasia e a razão é só uma afecção do espírito, talvez a pergunta mais importante não seja mais o que é verdadeiro. Talvez a questão seja o que certas ficções nos permitem fazer e, principalmente, nos permitem ser. Gostou desse episódio? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aí embaixo. Qual filósofo, filosofia ou obra específica você gostaria de acompanhar por aqui?